Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento em que vivemos, aspectos da economia, da política, da cultura aí, dessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. Ele é o Julian Boal, que vai estar conosco nessa conversa sobre teatro, cultura, Brasil. A Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhes e fazer sua primeira pergunta. Antes, porém, eu quero te convidar para participar aqui da nossa conversa, não só mandando suas perguntas, seus comentários pelas redes sociais, mas também levando mais longe as suas reflexões sobre esse momento aí que estamos vivendo. Então, compartilhe nas suas redes sociais e lembre-se que esse material fica disponível para ver depois no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. É o Tutameia TV no YouTube. Vá lá, se inscreva, clique na sinetinha para receber notificações de novos vídeos e acompanhe também nosso trabalho no site que ancora o jornalismo dos Tutas, no tutameia.jor.br. Eleonora. Julia, muito obrigada por você estar aqui hoje. Vamos falar de teatro, vamos falar do seu pai, né, do legado importante que o Augusto Boal deixa para a cultura brasileira. Acho que um dos mais completos dramaturgos, sendo uma pessoa excepcional. E a gente queria que você começasse falando do seu pai e por que você agora está, enfim, trabalhando mais na memória do seu pai. É bom mostrar, né, Rodolfo? Vamos mostrar o livro. Mostra o lançamento do livro, que é o carro-chefe. Vamos lá. Da aula. Que a gente leu lá em 1970 e nada, né? A gente tem... Muito legal. Está sendo lançado pela editora 34. Uhum. Então, fala um pouquinho sobre meu pai? Sobre o seu pai e sobre o relançamento. Por que agora o relançamento do Teatro do Oprimido? O seu pai faleceu há exatos 10 anos, atrás, né? Maio de 2018. Sim, 2009. Desculpe, 2009. 2009. Enfim... Então, para falar sobre meu pai, assim, é uma fala longa, digamos, né? Vai lá, nós não temos pressa. Porque são 78 anos de vida bem vividos. Mas então, acho que para fazer um recorte, assim, um recorte que vai levar ao Teatro do Oprimido, então meu pai foi um diretor muito importante no Brasil, um diretor importante porque ele participou de várias revoluções do teatro brasileiro. Uma das revoluções era de tentar fazer um teatro mais realista, mais inspirado por Stanislavski na atuação, mas também um realismo de tentar falar de mais problemas brasileiros. E esse realismo desembocou numa politização. E aí, assim, são outras formas que foram inventadas, são outras formas que foram trazidas também, muita inspiração do Brecht dentro do Teatro de Arena, que era um teatro de grupo, que fez muitas peças. Talvez assim algumas pessoas vão conhecer, eles não usam black tie, do João Francisco Guarnieri. Tinham figuras muito importantes como esse João Francisco Guarnieri, mas não só, como o do Ovaldo Viana Filho. Tinha muitos atores excelentes que passaram por lá, a lista seria demasiado longa, mas eu acho que a coisa que é importante assim, é que foi um teatro que, ao tentar fazer com que o palco brasileiro tivesse a altura dos palcos europeus e norte-americanos, que era a primeira tentativa do Arena, acabou desembocando numa via totalmente própria de tentar falar sobre o Brasil, e essa tentativa de falar sobre o Brasil foi se politizando cada vez mais, e essa politização levou a um enfrentamento com a ditadura. Então, num dado momento, foi impossível para o meu pai, para as pessoas que faziam teatro, prosseguir a fazer teatro do jeito que estavam fazendo. Tem várias histórias a respeito disso, assim. Quando meu pai estava organizando a Feira Paulista de Opinião, teve assim, a censura, que era o jeito legal para a ditadura de tentar reprimir aqueles textos.
o grupo ficava ensaiando durante semana, durante meses, aí vinha a censura para dizer que finalmente só 5 páginas estavam liberadas. Mas também tinham jeitos não legais para a própria ditadura de lutar contra as pessoas que faziam teatro. A gente sabe, por exemplo, que uma peça do Zé Celso, a Roda Viva, né, assim, uma peça do Chico Buarque, dirigida pelo Zé Celso, foi invadida por policiais que acabaram batendo nos atores, nas atrizes, destruindo todo o cenário. Minha mãe estava em cena fazendo a Feira Paulista de Opinião quando ela viu algo sendo tacado desde o público até ela, essa coisa rodou até os pés dela e ela descobriu, quando parou de rodar, que se tratava de uma granada. Uma granada que não explodiu, então não se sabe se era só um aviso que foi dado ou se era um defeito de fábrica, mas eram coisas assim que podiam acontecer. Então, assim, meu pai tentou, e não só ele, mas assim, é dele que a gente está falando, utilizar o teatro para lutar contra a ditadura dentro dos teatros, mas também por causa que era impossível e também para tentar encontrar um outro público que não era aquele que vinha pagar ingresso aos sábados. Ele tentou assim, fazer teatro de outro modo, e aí se inspirou de coisas que tinham acontecido antes, como Centros Populares de Cultura, e também de outra, mas tentou fazer uma coisa diferente, né? O Centro Popular de Cultura é o Vianinha que tocava isso, o CPC da Uni, sim. Entre outras pessoas era o Vianinha que tocava isso, foi muito forte, foi muito importante, mas ao mesmo tempo meu pai vem depois disso e tenta encontrar técnicas de teatro que sejam mais facilmente reprodutíveis e técnicas de teatro que sejam mais horizontais, digamos assim, em que não se veria o ator como uma vanguarda esclarecida, explicando para o povo qual é o problema do qual ele sofre e não querendo tomar parte na solução que ele está pregando desde a cena. Então, eu teria que fazer um teatro em que as pessoas estivessem envolvidas a primeira pessoa, contando suas histórias, e não atores profissionais que, porque sabem quem é Stanislavski, que sabem quem é Brecht, teriam direito de falar sobre tudo e sobre todo. Mas também, assim, não basta só mudar quem está falando, também é necessário mudar o jeito de se falar. E nisso, assim, se criou um tipo de teatro em que, vou contar a forma mais conhecida, assim, o teatro do oprimido são várias e várias formas, mas uma delas que é a mais conhecida, que é a mais utilizada, é o teatro fórum. E no teatro fórum são pessoas que sofrem de uma certa história, assim, vítimas de violência doméstica, trabalhadores, pessoas que sofrem do racismo, da homofobia, que fazem uma peça. Essa peça vai contar a história da luta deles contra essa opressão. Essa peça sempre vai acabar com uma derrota. E imediatamente a gente vai perguntar para o público o que vocês fariam se vocês estivessem no lugar desse protagonista que está lutando. Quais seriam as alternativas de vocês? Quais seriam os jeitos de vocês de tentar enfrentar essas opressões? Então meu pai inventou isso como um jeito de não ter desde um monopólio da cena, assim, de tentar quebrar esse monopólio da cena, como um jeito também de quebrar o monopólio da política e de fazer não só com que outras pessoas falassem, mas que falassem de um outro jeito com o seu público. E essa metodologia, esse método, se expandiu para mais de, 60, 70 países no mundo. Essa é a tal da fusão entre o espectador e o ator, né? O tal espectador como... Sim, que meu pai cunhou esse termo do espectador, da pessoa que não só assiste. Isso é um negócio que estava presente muito nas lutas daquela época, de tentar quebrar a passividade do povo, né? Lembrei agora de uma frase do Franz Fanon, que está num dos livros dele, que diz: todo espectador é um traidor ou um covarde. Então essa é a ideia que a gente precisa fazer com que as massas, em seu nome próprio, participem no palco da história. E meu pai utilizou isso de fato para o teatro, essas imagens que falavam das massas se tornarem protagonistas, das massas subirem para o palco da história, se tornou de fato, assim, com meu pai, uma técnica teatral. O seu pai, foi um foco, construiu esse foco de resistência fundamental à ditadura militar naquele período. A gente ouviu aqui há algum tempo
o Paulo Thiago, que falou do Teatro Opinião, quer dizer, o Teatro Opinião e o Teatro de Arena, acho que foram marcos aí na resistência. E eu acho que queria te perguntar sobre o legado disso, porque até hoje a gente discute isso e a necessidade de participação, de intervenção, e o teatro como instrumento político, basicamente. Como é que você vê o legado do seu pai hoje? Olha, eu acho assim, que tem vários legados, na verdade. Assim, eu acho que aqui em São Paulo, especialmente, vai ter várias companhias, vários grupos de teatro que vão se reivindicar, de uma certa maneira, do teatro de arena. Que vão dizer que são influenciados, que respeitam muito a trajetória, que respeitam o repertório, assim, até ensaiam, colocam em cena esse repertório. Então tem um legado que está mais ligado ao teatro de arena e que eu acho que, infelizmente, assim, é mais assim, uma coisa paulista do que brasileira no geral, porque também o teatro paulista é muito mais politizado que o teatro no Brasil em geral. Assim. Isso de ter coletivos de teatros mesmo tão ativos, acho que é uma coisa específica de São Paulo. E a lei do fomento ajudou isso daí, mas a lei de fomento se criou porque esses coletivos já existiam, né? Assim, eles não foram criados pela lei do fomento. Então isso seria uma parte desse legado. A outra parte do legado tem mais a ver com o teatro do oprimido. E assim, como se tornou um fenômeno tão grande, assim, é verdade que é um legado em disputa, digamos assim. Porque tem muitas interpretações do que é o teatro do oprimido. Existe teatro do oprimido hoje que é utilizado para os recursos humanos. Para explicar as pessoas... No mundo corporativo. No mundo corporativo, para explicar como é que as pessoas devem se adaptar ao trabalho. Assim, por exemplo, assim, uma cena que vai existir em vários lugares do mundo, vão fazer uma cena de entrevista de emprego. Então, assim, você tem lá vários trabalhadores desempregados que vão lá e que tem que apertar a mão com convicção do futuro empregador. E aí a gente toma o lugar dessa pessoa que está procurando um emprego para tentar ganhar um emprego também. Então, o que fez o protagonista que estava errado? Não olhou no olho, não apertou a mão o suficiente. Então, assim, entrou numa lógica de coach, né, de coaching. Então, tem essa parte. Tem umas que são muito ligadas às ONGs, né, às ONGs, e que, enfim, ainda bem que as ONGs existem, mas também elas têm suas contradições. Né? Uma delas, assim, e que muitas ONGs, não todas, mas muitas, assim, quem dá a direção é quem dá o dinheiro. Então não se trata de fato de um protagonismo popular, de criação de poder popular, mas se trata de doadores financeiros que são os que são capazes de dar a direção, mas não é toda a ONG assim. E tem uns grupos e movimentos assim, que podem ser muito fortes, muito inspiradores. O mais forte deles, na verdade, é um grupo indiano, que são mais de 400 mil camponeses numa área só da Índia. Esse movimento chama Jana Sanskrit, que quer dizer cultura do povo. Ele tem mais de 30 anos e ele se estrutura totalmente pelo teatro oprimido. São mais de 35 grupos de camponeses e camponesas que atuam nessa área. Cada grupo mais ou menos atua em 10 vilarejos, ou seja, são 350 vilarejos que são cobertos por isso daí. E, através disso, assim, se discute campanha sobre alcoolismo, assim, que é um grande problema lá, assim, sobre o direito das mulheres, sobre empregos, assim, contra os poderes políticos locais, assim. Que bacana isso. E a última viagem, porque o meu pai foi para a Índia 2 vezes. A última eu fui com ele faz uns 12 anos, ou talvez um pouquinho mais agora, 14 anos. A gente foi assistir uma manifestação em que eles trouxeram 12 mil desses camponeses. Eles trouxeram, não, 12 mil dos camponeses vieram até Calcutá, ficaram chateadíssimos com os organizadores porque eles não puderam fazer as cenas de teatro que eles tinham preparado, porque não tinha tempo, eram imagens, né, esculturas vivas que eles iam fazer, que não ia dar tempo para eles fazerem. Então, eles ficaram super chateados com o pessoal da direção do movimento. E era para a inauguração, o lançamento da Federação Indiana de Teatro do Oprimido, que conta mais de 30 movimentos sociais, que, se você juntar todas as pessoas que estão aí dentro, dá 2 milhões de pessoas dentro dessa Federação Indiana de Teatro do Oprimido. Então, tem umas coisas boas. Dá para pesquisar na internet. Assim, se você coloca Jana Sanskrit, tem cenas de um documentário que foi feito até pela minha mulher, no caso, assim, não para fazer propaganda, mas já fazendo.
Mas tem várias informações sobre o Jana Sanskrit que você pode encontrar na internet. E tem coisas que são feitas no Brasil, e aí também fazendo propaganda, tem a Escola de Teatro Popular, do qual eu faço parte. Onde é que é? Fica no Rio de Janeiro, que é uma escola que é composta por 6 movimentos sociais agora. Então tem gente do MTST, tem gente do MST, tem gente de movimento de juventude também, Rua, Levante Popular da Juventude, tem outros movimentos de ocupação urbana, como a União pela Moradia Popular, assim, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Então tem todos esses militantes, tem alguns atores e atrizes, pessoas que têm uma formação em teatro, e a gente se encontra então dentro do Centro de Teatro do Oprimido. E esse ano a gente abriu 4 oficinas permanentes de teatro do oprimido em pré-vestibulares populares. Olha, que bacana. Porque... Isso tudo no Rio de Janeiro? Tudo no Rio. Um é em Caxias, que é uma cidade que fica do lado, né? Um município do lado do Rio. Então são em pré-vestibulares de movimento social. Assim, esses pré-vestibulares são de um coletivo que chama Mais Nós. E o que eles percebem, o que a gente percebe, é que assim, as pessoas que vão em espaços militantes, eles não são necessariamente militantes. E isso está ótimo, claro. A pessoa que vai para uma ocupação, ela vai porque ela quer uma casa para ela, não quer acabar com a situação enfim, das casas vazias no Brasil inteiro, não é o ponto dela. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas não ficam nesses movimentos. Assim, vai para vestibular, passa o vestibular, conseguiu passar, sai do coletivo, não conseguiu passar, fica um ano a mais para tentar passar o vestibular e sai. A nossa aposta é que através do teatro a gente consiga fazer com que essas pessoas fiquem. E de fato, assim, com que não seja uma distância tão grande entre a pessoa que participa participa de espaços de movimento social e o militante de fato. Essas pessoas que estão nesses grupos de teatro, a ideia é que elas vão compor daqui a pouco as frentes culturais desses movimentos. E vocês têm diálogo, enfim, interação com braços desses movimentos em outros estados? Ou há uma perspectiva de espalhar isso pelo país? Já está espalhado, na verdade. Assim. Então... tem a mais antiga, junto com a do Rio de Janeiro, é de Brasília, que está ligada à faculdade, lá de Brasília. Tem uma no Sul, que está mais ligada a um sindicato que eu agora esqueci qual é, que a do Sul se chama ESTEPO, Escola de Teatro Político. A de Brasília, a Escola de Teatro Político de Vídeo Popular. E agora está começando em São Paulo também uma escola de teatro político que é ligada a vários dos coletivos de teatro que existem aqui em São Paulo. Quem quer participar, onde é que procura informação? Então, assim, a participação, ela se dá, assim, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei ainda como é que se dá em São Paulo. São Paulo realmente está começando e a rede não está tão bem estruturada quanto deveria estar. A rede começou, na verdade, por causa de uma experiência que a gente viveu em Buenos Aires, uma escola de teatro político que existe em Buenos Aires, ligada ao movimento social de lá, que chama La Dignidad, que é muito interessante o jeito que eles funcionam. La Dignidad é o nome do movimento social, é o nome da escola? Não, a escola se chama Escola de Teatro Político, Escola de Teatro Político. La Dignidad é um movimento, que é um movimento como vários movimentos sociais argentinos, que fazem com que a população se organize, se auto-organize para poder que suas necessidades sejam supridas por ela mesma. Então, por exemplo, assim, dentro da Dignidade tem vários serviços, como assim, serviços de saúde, assim, ambulâncias. É um movimento piqueteiro, então eles param a rua, assim, eles bloqueiam a estrada até o governo liberar os recursos suficientes para comprar, por exemplo, ambulâncias, carros de bombeiro, uma rádio local, postos de saúde. Assim, eles têm tanta e tanta capilaridade dentro das favelas, dentro dos territórios que eles ocupam, que os nomes das ruas são dados pelo movimento. Tal e tal rua é dado pelo movimento. E quando a prefeitura vem e coloca o nome, eles barram e colocam embaixo o nome deles, porque eles que dão o nome oficial à rua, o próprio movimento. E fazendo assim, eles dão postos de trabalho para quem trabalha diretamente, assim, tem até serviço de botijão de gás, mas eles tentam fazer também com que a população
ela crie protagonismo dentro desse serviço que eles estão criando. Ou seja, se você coloca teu filho numa escola do movimento, quer dizer que você tem que vir de tempo em tempo para falar do programa pedagógico que teu filho está seguindo, tua filha está seguindo. Você tem que ver e consertar de tempo em tempo a escola, porque são espaços que são muito precários. Você tem que ajudar com a comida, com o lanche. Então você participa para além do que um cidadão normal participa, que fica numa passividade frente ao Estado. Ali já não. Ali é uma co-criação da população junto ao movimento para fazer com que os espaços possam existir. E eles têm uma escola de teatro político que a gente viu, ficou muito impressionado em relação a isso. Isso aconteceu há 3 anos atrás na ENF, na Escola Nacional Florestan Fernandes. Sim. Houve um encontro de teatro do oprimido internacional muito bacana, com o pessoal do Jana Sanskrit também que veio. A gente conheceu esse pessoal da Escola de Teatro Político um pouco mais, viu os militantes, assim, soube mais do que estava acontecendo, e várias pessoas que estavam ali decidiram, então, tentar tocar esses processos. E agora tem essa escola em Brasília, essa escola em Florianópolis, a escola em São Paulo que acabou de começar e a escola no Rio de Janeiro. E como é que a gente entra? Na escola do Rio de Janeiro, assim, até o ano passado, você entrava na escola do Rio de Janeiro porque você era indicado pelo teu movimento. A coordenação do movimento chegava para os militantes dizendo, olha só, vai ter um projeto, é um projeto de formação de formadores em teatro do oprimido, não só em teatro do oprimido, mas assim, também em teatro épico, assim, a gente também ensina coisas do teatro político brasileiro dos anos 50 aos 70, assim, a gente faz uma formação que não é só de teatro do oprimido, mas o grosso é teatro do oprimido. Então o movimento explicava para os militantes, olha só, tem isso, a quem interessa, e aí eles entravam dentro da escola. No ano passado, o que aconteceu assim, é que com essa campanha que a gente viu, e não só isso, mas com a execução da Marielle, assim, a partir do momento que tem a execução da Marielle, a escola começa a fazer atos para fora também. A escola não é só uma escola mais para militantes, mas é uma escola militante. Ou seja, não só a gente faz uma formação para dentro, como a gente, por exemplo, isso começou no 14 de abril, assim, que marcou um mês da execução da Marielle. Depois de um mês da execução da Marielle, houve uma grande marcha no Rio de Janeiro. Nessa grande marcha, assim, antes dela acontecer, a gente anunciou pelo Facebook, por todos os jeitos que a gente tinha de anunciar, que a gente ia fazer uma oficina de algumas horas, que ia durar das 10 às 4, eu esqueci exatamente, assim, mas ia começar às 10 até 5 da tarde. Nisso chamou umas 15 pessoas, 15, 20 pessoas, e éramos 15 na escola. Montamos cenas e nos lugares em que a marcha ia passar, a gente passava antes para apresentar essas cenas em bares, em praças, em todo lugar que tivesse gente, para que a população tivesse uma outra interação com a marcha que somente a marcha passando. E foi muito bonito, assim, foi muito emocionante, assim, a reação, assim, foi positiva na maior parte dos casos, assim, em alguns casos não, teve gente que falou, mas por que vocês não falam dos policiais mortos também? Por que vocês só falam da Marielle? Tem gente que estava claramente incomodada com isso daí. Mas, no geral, e para a gente foi muito forte. E a partir daí, e com o ascenso do Bolsonaro, a gente começa a fazer atos assim a cada vez que tinha um ato. A gente chama, as pessoas, assim, quem estiver lá, para se juntar a gente e ir para a rua no que a gente chamava de teatro contra o fascismo, que era esse mesmo modelo. Das 10 às 4, a gente prepara a cena, das 4 em diante, a gente vai para a rua com as pessoas que vieram e que montaram com a gente essas cenas. E nesse processo a gente encontrou alguns atores, algumas atrizes, e essas pessoas não eram organizadas. E a gente viu que não somente essas pessoas tinham coisas a nos trazer, assim, porque, assim, sei lá, técnica de voz, assim, coisas que eu nunca estudei na minha vida, assim, e que essas pessoas sabiam, mas também a gente via que raiva boa é raiva organizada, e raiva não boa. E se a gente talvez não tivesse aberto a escola, assim, talvez essas pessoas ainda iam se manter desorganizadas. E sem um foco, sem um lugar para aglutinar. Então a gente chamou essas pessoas para dentro e assim, a gente está preparando elas para que no ano que vem elas sejam formadoras também. Que nas nossas formações, sempre o que a gente faz é que tenha um militante da organização onde a gente está indo e também uma pessoa que tem um acúmulo de teatro um pouco maior. Os militantes já passaram pela escola, mas assim, passaram um ano e meio. Então não se sentem totalmente seguros. Então a outra pessoa vai também para dar um auxílio nessa parte mais teatral.
Muito legal. Então, eu acho que eu ia falar do legado, o legado é dinâmico, está acontecendo agora. Esse momento Bolsonaro que você falou aí exige uma resistência muito mais firme, né? Como é que vocês estão sentindo esses meses de Bolsonaro? Como é que vocês acabam se financiando? Como é que você vê a resistência nessa circunstância tão negativa que a gente está vivendo, nessa extrema-direita no poder? Então, assim, eu acho que a gente ainda não viu nada, talvez seja um exagero, mas que a gente ainda viu pouca coisa. Os cortes são cortes gradativos, assim, que não começaram junto com a presidência do Bolsonaro e que em breve eu acho que vão afetar ainda mais tanto a cultura como a educação, como tudo e qualquer coisa que tenha algo a ver com o laço social, assim, qualquer coisa pública, com a saúde também. Assim. Agora a gente já teve declarações dizendo que o SUS devia ser pago, privatizado pelo menos em parte. Então acho que a gente ainda não viu os plenos efeitos dessa presidência e desses governos. Eu sei que Dória não é flor que se cheire, mas assim, o Witzel, que era um completo desconhecido 6 meses atrás, não sei quanto ficou em São Paulo, as pessoas sabem, né? Por exemplo, dos passeios de helicóptero com sniper, assim, sim. Dessas coisas absolutamente horrorosas que ele está colocando à frente. Como é que está se dando a resistência? Eu acho que ela está muito incipiente ainda. Assim. Eu acho que nesses primeiros duas manifestações que houve da educação, deu um certo alento, assim, deu um certo fôlego. Mas a gente ainda não tem muita perspectiva. E eu acho que é um pouco normal. Assim, né? É um desastre tão grande que aconteceu e tão rápido que eu acho que ficar um pouco sem chão assim, revela que a pessoa tem consciência do estado real das coisas como elas estão acontecendo. O que a gente sabe assim, é que uma coisa muito diferente em relação à ditadura vai acontecer e já está acontecendo. A ditadura de 64. A ditadura de 64, assim, por mais que ela foi horrorosa, ela precisava de industrializar o país como um jeito de fazer com que o valor se torne mais valor. Ou seja, ela precisou criar o ABC, precisou assim, fazer obras imensas no país inteiro. Assim, ela era conservadora das relações de poder, mas ela não era tradicionalista. E criou muitas indústrias. E ao criar muita indústria, ela deu muita estabilidade para muitos trabalhadores. Trabalhadores que depois se tornaram os coveiros da ditadura com as grandes greves do ABC. O que a gente sabe que não vai acontecer é isso, assim. Não vai ter industrialização. Não vai ter estabilização da classe trabalhadora. Assim. A classe trabalhadora não vai encontrar emprego. Assim, já não está encontrando, assim, mas a coisa tende a piorar assim, à medida que o buraco vai sendo cavado, assim, à medida que as reformas vão passando. Então, como é que vai ser segurada essa massa que não tem emprego, que não tem do que comer? Bom, assim, o general Augusto Heleno fez algumas declarações bem assustadoras recentemente. A hipótese dele é a hipótese haitiana, a hipótese do colapso, como ele imagina a Venezuela, assim, de falta de comida, assim, de falta... Enfim, e eles estão treinados para isso. Assim, os militares que estão em graus absurdos, né, representados nesse governo, assim, muitos deles foram para o Haiti e têm essa perspectiva, assim, que nesse longo inverno do capitalismo, sem nenhuma retomada à vista, ou pelo menos assim, não para o Brasil, assim, que essa retomada não vai fazer com que o Brasil retome o crescimento que tinha, assim, a perspectiva é de fazer durar o Estado e de manter o Estado a qualquer custo. E a gente tem um pouco disso assim, já nas ocupações da Maré, assim, onde, por exemplo, o Vilas Boas pediu que não houvesse uma comissão da verdade daqui a 20 anos. Assim. Ocupações da Maré pela polícia. Pelo Exército. O general Vilas Boas falou que não queria, ou seja, assim, que eles estão pretendendo matar e torturar pelo menos no nível de 64, se a comparação é essa. Só que, assim, eles pensam no Haiti sem um desastre natural do Haiti. Sem o fato que o Haiti era um país de terceiro mundo, assim, em situações muito piores que a gente. Eles pensam em
refazer 64 sem essa pré-revolução que estava em jogo, talvez, naquele momento. E eu acho que isso se dá por causa que eles pensam em termos de um longo inverno do capital, de um capital que não seja mais capaz de integrar ninguém e que essa massa sobrante vai ter que ser tratada na ponta do fuzil, em escalas que a gente não conheceu ainda. Então, assim, como é que a resistência se organiza, já que era essa pergunta? Eu não sei como, mas eu acho que esse exemplo argentino de tentar fazer com que a população se auto-organize para que ela não dependa nem mais do Estado, nem mais do capital, que não precise nem mais vender sua força de trabalho, nem dependa do Estado enquanto cidadão, eu acho que é uma opção que tem que ser estudada. Não é que eles não dependem, mas que eles dependem menos. Tem comedouros, tem refeitórios populares, onde a população pode comer por nada ou por muito pouco. Tem centros de saúde que lá na Argentina já fazem aborto, mesmo se não é legal. Assim. Tem um sistema de entreajuda que está sendo feito que eu acho que é um jeito de ir além disso, de não fazer mais só campanhas eleitorais. Acho que não é mais uma via. E o MST tem uma tradição disso já, na verdade, só que o MST organiza isso no campo. E como é que a gente organiza isso na cidade, meio urbano? E o teatro nisso, onde é que pode entrar? Eu acho que assim, o teatro nisso ele pode entrar porque é uma construção coletiva que você vê enquanto construção coletiva muito mais rapidamente do que construções coletivas de movimentos sociais, assim, que passam por muitas instâncias, que são muito grandes. Você vê que você já consegue lutar contra a divisão social do trabalho de maneira muito mais rápida. Você já consegue dissolver a figura do diretor, da pessoa que só atua, da pessoa que está ali somente para preparar algo. Você tem um jeito artesanal de construir o teatro que eu acho que hoje pode ser um recurso. Eu acho que também pode ser um recurso, especificamente o teatro do oprimido, porque o teatro do oprimido te mostra diretamente, ou pode te mostrar, segundo algumas condições, que o mundo é uma opção. Que o mundo é uma opção, é uma possibilidade entre outras. As várias pessoas vêm e oferecem várias possibilidades. Essas possibilidades depois serão discutidas pelo público em assembleia já. Então, pessoas que não têm esse trato já de discutir o mundo enquanto possibilidade, discutir isso coletivamente, de fazer parte de assembleias, através do Teatro Fórum já podem entrar nessas práticas. E práticas que eu acho que ainda hoje são muito válidas. As práticas assembleárias eu acho que são muito, muito válidas ainda hoje. E, enfim, a gente vê também que as questões culturais não foram menores na eleição do Bolsonaro. Não, foram centrais. E é um ponto que ele ataca... Né? Até hoje, nos movimentos populares se discute muito, precisamos começar pela discussão das questões econômicas, mas o Bolsonaro, para conquistar corações e mentes, foi... Exatamente, não foi nas questões econômicas. Foram nas questões culturais. Culturais, nas questões políticas mais gerais. Né? A gente tem que ver, enfim, eu teria que estudar isso mais a sério, assim, mas ver como é que isso se deu concretamente, por exemplo, assim, no voto evangélico. A gente sabe, assim, a gente imagina pelo menos, assim, eu não tenho nenhum estudo específico em relação a isso, mas eu acredito que essas igrejas evangélicas já não são só comunidades culturais, ou do que a gente poderia chamar de culturais. Não é só valores que estão sendo ditos e propagados. Tem também um aspecto muito material. Assim. Tem uma enchente em tal lugar. Uma rede de solidariedade. É uma rede de solidariedade. Assim, que talvez assim, a esquerda tenha que aprender com isso. Assim. Não para ter o mesmo projeto de poder, obviamente, assim, mas porque a pessoa não acredita em você se você não está lá o tempo todo, se você fica só na fala, se você não tem um tipo de relação que não está mediada pelo Estado, necessariamente. Assim, tem um bando de coisas. Eu acho assim, quando a gente fala de trabalho de base, que tem que começar o trabalho de base e tudo isso, eu acredito nisso. Assim. Mas o que é esse trabalho de base? É organizar essa base também em torno de necessidades concretas que ela sente em momentos dados. Assim, tem coisas incipientes que estão começando no Rio de Janeiro. Assim, Contrate Quem Luta. É uma cooperativa de trabalho do MTST no Rio de Janeiro. Assim. Então, assim, eles dão a garantia
que o trabalho feito por essas pessoas que estão dentro dessa cooperativa, que pode ser, sei lá, uma obra na casa de alguém, eu acho que até tem empregadas domésticas, tem a garantia do movimento e é um jeito de fazer com que sejam militantes que ganhem esses empregos para que eles possam fazer de tal forma que a luta seja também um meio de subsistência, seja também um meio de continuar na luta. Se a luta é só um ideal, é ser conquistado daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, quanto tempo a pessoa pode durar somente pelo ideal dela? Então, eu sou uma pessoa da cultura que tem muita preocupação no aspecto material, de fazer com que as pessoas possam se organizar para que as suas necessidades materiais também possam ser supridas pelos próprios modos organizativos em que a luta se dá. Eu acho que esse foi o grande sucesso do MST também. Sim. Porque ele levantou as massas, mas também deu respostas para os problemas imediatos que estavam sendo sentidos em cada uma das áreas. Né? Um cara que sai da favela para acompanhar o MST, ou que saía da favela para acompanhar o MST, ele saía também porque ele sabia que lá ia ter escola para os filhos, que ia ter um mínimo de alimentação. E lá ele encontrava um modo de sociabilidade, um modo de organização que o responsabilizava numa tarefa e que deixava ele numa posição de poder criticar todos os outros núcleos que faziam outras tarefas. Era uma sociabilidade em que ele não precisava vender sua força de trabalho para poder comprar a mercadoria. Então era uma sociabilidade que já não era totalmente a sociabilidade do mundo capitalista. E é graças a isso, eu acho que o MST conseguia fazer com que as pessoas se entranhassem tanto dentro do MST, que no momento dado não era mais para ter o pedacinho da terra deles, mas era essa sociabilidade. De vida que muda. É um modo de vida diferente, um modo de vida, exatamente isso. Um modo de vida diferente que fazia com que as pessoas se entregassem mais para esse projeto. Mas já não era só um ideal, não era só ler o Marx. Apesar de ler o Marx, seria importante, obviamente. Legal. Voltar um pouco aqui para as histórias, né? Você falou bastante aí do teatro do oprimido, do teatro do Boal, como um instrumento de aprendizado político, que leva as pessoas a mostrar para as pessoas a possibilidade de elas não serem apenas espectadores passivos, mas terem atuações de várias formas, né? Bom, um outro papel que o teatro, que o trabalho do Boal teve, foi o da formação, de levar a informação, né? Então, eu queria que você comentasse também esse papel, por exemplo, com as peças, né? Arena contra Tiradentes, Arena contra Zumbi, fora do Brasil, Arena contra Bolívar. Lembrar um pouco dessa produção aí, a importância dela. Sim. Eu não sei o quanto era informativo, de fato, assim, também essa questão, você nunca sabe exatamente o que o público sabe ou não sabe, né? Essas peças, eu acho que tinha um público que era mais um público acadêmico, universitário, mas elas serviam para traçar um paralelo entre um momento da luta histórica, né, e o momento presente, né, então era isso que estava em jogo, era como através de Zumbi a gente fala do que está acontecendo agora. Então, por exemplo, Zumbi, que foi a primeira peça naquele momento, daquela série de Arena Conta, era uma peça que era uma peça ainda no momento em que a esquerda parece que não tinha entendido o quão grave era o golpe que tinha levado. E nesse sentido, assim, talvez semelhante ao momento que vive hoje. Agora eu acho que tem umas pessoas bem pessimistas, né? Mas o pior talvez seja isso, é que talvez a gente seja pessimista e talvez a gente ainda não tenha visto o quão pessimista a gente precisa ser. Enfim. Mas você estava falando aí voltando. Arena contra Zumbi. Então era um jeito de se falar daquele momento da luta. Como, assim? Ao transpor Zumbi, não transpor, assim, mas falando de zumbis, eles falavam assim, grosso modo, assim, para dar as linhas gerais da peça. Se falava do Zumbi, das lutas que ele fez, e se falou de como é que ele foi derrotado. E ele foi derrotado por quê? Porque ele confiou demais nos brancos comerciantes. Brancos comerciantes que, enfim, tinham comércio, assim, você comprava armas deles, vendia tabaco, assim, tinha todo um esquema de escambo, de comércio mesmo, com esses brancos comerciantes. Só que no momento dado, quando o Palmares fica forte demais, os brancos comerciantes se aliam
aos portugueses, e ao se olharem aos portugueses, assim, as pessoas que representam mais a coroa portuguesa, eles conseguem vencer Palmares. E aí o que estava sendo colocado era a questão do PCB e da aliança com o capitalismo nacional, que supostamente era um capitalismo que ia fazer com que o Brasil, ao se desenvolver mais, ia desenvolver também mais o proletariado, e aí sim a gente teria a Revolução Socialista. Só que no frigir dos ovos, a burguesia nacionalista não era tão nacionalista assim, e era mais burguesia mesmo, e se aliou com a burguesia internacional e fez o golpe no Brasil. Então era um momento dessa crítica, mas era um momento também de muita esperança, de muito otimismo. Então a peça assim, pensa assim que bom, esse erro aconteceu de fato, mas que o povo brasileiro será capaz de se reerguer e de lutar contra essas burguesias, contra esses brancos, e rapidamente vencer. Então a peça ainda é bastante eufórica. Já não é o caso de Tiradentes. O que está sendo discutido em Tiradentes é a luta armada e a necessidade de se organizar junto ao povo e de sair dos debates entre intelectuais para se juntar à população, que tomaria as armas, e tomando as armas faria então a luta armada e por aí a revolução. Então o Tiradentes, a figura dele é criticada por não ter entendido que basta de se falar com os intelectuais, que tem que ser diretamente ao povo, e que o povo ainda ali tem um otimismo, assim, muito rapidamente seria capaz de tomarem armas para lutar contra os portugueses, no caso, e a ditadura, no caso atual, né? Assim, então, era sempre essa ideia de pegar histórias do passado brasileiro, assim, das lutas que houve no Brasil, para tentar ver o quanto elas eram explicativas, o quanto elas podiam se tornar modelos para as lutas daquele momento, assim, contra a ditadura. E são peças lindas. Arena contra Tiradentes foi a primeira que eu vi, lá nos tempos imemoriais. A música tem um papel muito importante nessas peças. Eu não lembro quase nada da peça, mas lembro das vidas. Sabe? Então, teve... Como é que é essa relação aí, ou enfim, esse trabalho que mistura tanto? Eu acho assim que naquele momento assim, não havia uma indústria cultural tão desenvolvida quanto há hoje no Brasil, assim, e era o começo da indústria cultural. Então era muito mais fácil você juntar pessoas, porque os circuitos em que as pessoas, em que se dava a circulação dessas obras eram muito parecidos. No Rio de Janeiro, assim, você vai no Beco das Garrafas, um dos lugares onde começou a Bossa Nova, e é muito pequeno, assim, é minúsculo. Então, assim, ele era o equivalente, de certo modo, do Arena em número de lugares, assim, pelo menos. Então, como não havia essa indústria cultural, como era o seu início, assim, fazia com que esses cantores e esses atores eles podiam ter se conheciam entre eles. Eu sei, por exemplo, assim, que num dado momento, né, meu pai faz um espetáculo com a Nara Leão, que é o espetáculo Opinião, o show Opinião, e esse espetáculo, assim, eu lembro dele dizendo assim, que ele não entendia muito porque a Nara, às vezes, assim, vinha muito cansada. Ela dizia, não, mas eu fui fazer uma entrevista no rádio às 6 da manhã e não entendia o porquê. E ela dizia assim, não, mas eu fui fazer essa entrevista no rádio às 6 da manhã porque cada vez que eu faço uma entrevista dessa são 150 discos, 200 discos. Ou seja, era importante para a Nara Leão vender 200 discos naquela época. Hoje em dia a gente conta em milhares, assim, bom, não mais porque não tem mais tantos discos que se vendem, a gente escuta de outro jeito. Mas isso fez com que houve uma união muito grande. União ao ponto que eu estava falando da Nara Leão, assim, que participou desse show Opinião, mas não só ela participou, João do Vale, Zequete, e uma figura que ficou muito mais famosa, a Maria Bethânia, que tomou o lugar da Nara quando a Nara foi embora. A Maria Bethânia vem, e ela vem acompanhada do seu irmão, do Caetano, que também fará um Arena Canta, que é o Arena Canta Bahia, onde estava, entre outras figuras, o Tom Zé, o Gil, a própria Maria Bethânia, o Jorge Macalé e um tanto de outros artistas
que participaram desse show. Então, assim, a música era muito importante, assim, porque as pessoas eram muito ligadas umas a outras, assim, de um jeito que talvez a gente não consiga imaginar tanto hoje. Meu pai escreveu músicas com o Chico Buarque, o Chico escreveu música para ele, né? Meu caro amigo, o tal do caro amigo é o meu pai. Né? Assim, um beijo para a Cecília, para a família e para as crianças. A Cecília é minha mãe, a família é o geral, e as crianças, eu sou uma delas. Eu sempre fico com uma raiva do Chico, que ele poderia ter colocado um beijo para o Juliano e para o Fabiano. Além do mais rima, né? E eu teria entrado para a história da música popular brasileira já com 2 anos de idade. Assim. Então tinha esse contato muito forte e, bom, assim, a música de fato é uma expressão cultural brasileira muito importante, né? Tanto é assim, que teve esse show Opinião, assim, é conhecido como o primeiro espetáculo dirigido pelo meu pai, né, assim, mas o primeiro espetáculo que se fez contra a ditadura e teve um sucesso gigantesco. Assim. Acho que no total foram 150 mil pessoas que viram. Paulo Bio, um amigo que é estudioso, falou recentemente que eram 150 mil pessoas que viram um espetáculo de teatro. Assim, por um espetáculo de teatro, assim, comparação. Claro. Assim, é um negócio raro. Porque, além de tudo, ir ao espetáculo era também uma declaração de resistência. De resistência, não, total. E, assim, antes da ditadura, pelo que eu entendo, assim, os movimentos sociais, o movimento sindical, os partidos políticos, tudo isso se encontrava no Arena. Assim. Não só no Arena, mas eles eram um dos lugares de encontro e um dos lugares onde se debatia o futuro da esquerda assim, brasileira era também o Arena. O Arena era percebido como um aparelho da esquerda. Isso, assim, por mais que eu tenha respeito imenso por vários grupos de teatro em São Paulo, eu acho que essas coordenadas históricas não dá nem para recriar isso daí hoje em dia. Assim. O que era? Assim. As pessoas que passaram pela Arena, assim, tanto enquanto atores, mas assim, José Genuíno assim, foi do Arena, assim, pelo que eu entendo, assim, ele não fazia nada no Arena, a não ser que ele tinha um salário lá para fazer todas as atividades militantes deles em outros cantos. Tinha muitas pessoas do Arena que fizeram parte da ALN, da Aliança de Liberação Nacional, e que não sabiam um dos outros que faziam parte da Aliança de Liberação Nacional, porque era tudo né, assim, compartimentado para que se pegassem né, e que essa pessoa fosse torturada, essa pessoa não revelasse informações sobre outros. Então, assim, tinham várias pessoas, inclusive meu pai era da Aliança de Liberação Nacional também. Diga. Não? Vai lá. Bom, eu vou seguir na música aqui, né? Porque também, lembrando, né, aquele espetáculo lá do Tiradentes, esse aí foi lá nos tempos antigos que assistiu, e o mais recente que a gente assistiu foi também de música, uma das sambóperas. Então, eu queria a Carmen aqui. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa vertente... Enfim, o mundo da sambópera. É que vou ser uma pessoa ruim para falar disso, porque nessa época eu vivia na França. E a sambópera eu assisti, mas eu acho que essa da Carmen eu consegui assistir só uma vez. Então, assim, mas o que se tratava de tornar brasileiros óperas conhecidas, e nesse caso foi a Carmen. E também foi uma peça que teve muito sucesso, assim, que viajou, que foi para a França, assim, ela foi apresentada num festival em Paris, e era sempre essa coisa de tentar nacionalizar os clássicos. Naquela época, lá nos anos 60, tinha uma ideia de sempre fazer isso, de pegar uma peça como Tartufo, do Molière, que fala sobre a hipocrisia religiosa, e tentar mostrar, através disso, a hipocrisia política que existia naquele momento no Brasil. Então, teve essa tentativa de nacionalização dos clássicos ao trazer, sei lá, Molière, mas outros, Lope de Vega, outros autores para o Brasil. Quando fez isso sobre a Carmen, eu acho que era mais uma questão musical mesmo, assim, de como é que aquelas melodias iam se transformar em sambas, em choro, em machixe. Assim. Acho que esse era o interesse do meu pai naquele momento. Assim. A gente está falando até agora aí do legado político, cultural. E as suas lembranças do Boal? A gente tem algumas fotos aqui bem bacanas aí do... Vamos botar as fotos. Tem... Aí tem uma que você num parque, com ele, num parque, alguma coisa assim. Eu não estou vendo a foto, então não consigo entender. Essa... sim, Tem essa, tem uma na neve, né? Uma na neve, vamos botar aqui a da neve.
Mas enfim, mais como provocação, mas... As mesmas... Assim, ele era uma pessoa, de fato, excepcional. Ele era um pai muito bom. Ele era um muito bom pai. Assim, por exemplo, assim, uma história que eu conto para o meu filho, que meu filho gosta muito, é que uma vez... Meu filho tem 8 anos. É que uma vez, meu irmão veio e parece que ele tinha apanhado de um professor dele lá na Argentina, não era nem nascido naquele momento. E meu pai estava então no exílio, assim, estava na Argentina e soube então que ele levou um tabefe assim, do professor, né, assim, que meu irmão levou um tabefe do professor. E meu pai parece que nem colocou o sapato para ir para a escola para tirar satisfação com o cara, assim. Então ele tinha isso, assim, eu não sei se isso qualifica um bom pai, mas pelo menos um pai bastante protetor. Mas ele era uma pessoa, assim, que tinha um espírito realmente excepcional, assim, de imaginação, de felicidade. Ele ficava muito feliz trabalhando, assim, era uma grande fonte de felicidade para ele. Até, assim, bem mais velho, assim, o momento em que ele tinha uma energia transbordante quando ele estava trabalhando. Durante 8 anos eu fui assistente dele. Trabalhava sozinho, mas também trabalhava como assistente dele quando ele fazia viagens internacionais, que ele precisava de alguém para não fazer, sei lá, 5, 6 horas de oficina seguidas. E algumas dessas fotos são dessa época. A foto na neve é da Noruega, em que a gente trabalhou algumas vezes. A gente trabalhou dentro do Círculo Polar. Como você pediu uma foto de nós dois, eu selecionei assim. A foto no restaurante é justamente quando a gente estava na Índia. Depois dessa manifestação de 12 mil, 14 mil pessoas. Ele tinha uma capacidade de imaginar processos muito forte, de imaginar jeitos de reagir ao momento presente, assim, contra o momento presente, que era muito bonito de se ver. E enquanto pai, ele era assim, o melhor pai sonhado. Assim. Ele era uma pessoa que tinha muita generosidade, que tinha muita confiança, que a gente brigava muito pouco. Assim. E quando a gente brigava, assim, era um negócio assim que os dois ficavam muito sérios. Assim, era o grau máximo de racionalidade. As pessoas no nosso lado não podiam nem descobrir que a gente estava brigando, porque nenhum dos dois elevava a voz, assim. A gente tentava, porque eu tinha muito respeito por ele, eu acredito que ele tinha muito respeito por mim, e a gente tentava sempre se manter ao nível desse respeito que a gente sentia um pelo outro. E isso, assim, ele tinha uma risada muito gostosa, ele errava muito facilmente, ele era muito otimista, era uma pessoa bastante ímpar, acredito eu. Você usou a expressão um jeito todo especial de reagir. Como voltando para a política, como ele reagiria hoje ao governo Bolsonaro e a situação que o Brasil está? Eu sei que ele ficaria puto. Assim, isso eu sei que ele estaria puto. A pergunta, para mim, de $1 milhão, né? Assim, de como é que ele reagiria hoje. Eu não sei também como é que ele imaginaria essa sequência, assim, como é que ele veria, assim, como é que a gente chegou até aí. Como é que assim, esse ovo da serpente estava aí e a gente não viu, assim, e alguns de nós viram, assim, mas assim, acho que até os que viram não imaginavam que ia ser tão rápido. Acho que nem o Bolsonaro imaginava que ele ia ser presidente nessa eleição. Assim. Tem gente que fala que ele tinha uma cara de pânico, né, assim, quando soube, né, assim, imagino que sim, porque ele realmente não sabe o que fazer com isso daí, essa presidência desse Brasil. E como é que ele reagiria contra, eu não sei como é que ele reagiria. Eu acho que ele utilizaria muito do fato dele ter sido, a gente está falando no Cine, dessa figura tão conhecida que ele era, assim, para falar a respeito disso, para falar internacionalmente a respeito disso, para falar nos Estados Unidos, na Europa, onde, assim, às vezes ele é mais reconhecido até do que, talvez, aqui no Brasil mesmo. Mas o que ele faria realmente na base, assim, não sei. Gostaria de esperar que coisas parecidas às minhas.
não por orgulho, mas assim, por achar que muitas vezes ele estava certo. Então, que se eu faço o que ele faria, que talvez eu não esteja errado. Assim. Você está no caminho certo. Sim. Mas realmente saber o que ele faria não tem como dizer assim, exatamente. Bom, a gente começou falando aqui na entrevista do relançamento do livro do Boal, Teatro do Oprimido. Eu queria que, antes ainda de falar que vai ter uma sessão especial amanhã aqui em São Paulo, falar um pouco do Instituto e do trabalho dele, né? E como as pessoas podem buscar mais informação, saber mais sobre enfim, o trabalho do Boal e o trabalho do Instituto. Sim, o trabalho do Instituto é de tentar preservar e fomentar o legado de Augusto Boal. É um trabalho que minha mãe está fazendo, assim, é mais ela que está tocando esse trabalho e que ela está fazendo muito bem. Nos 8 anos que tem o Instituto, assim, eu acredito que são 8 anos, já teve 3 exposições assim, de porte diferentes, mas assim, teve uma exposição no Rio, com curadoria do Hélio Bauer, que foi feita no Centro Cultural Banco do Brasil, que é um centro cultural muito importante no Rio de Janeiro. Teve várias peças que foram montadas, né? Você estava falando de algumas, assim, não sei se vocês chegaram a ver o Arena Conta Zumbi, que foi montada pelo João das Neves, que é outro diretor muito importante, que acaba de falecer agora. Acho que era um diretor muito importante ligado a essa história. Então teve várias ações assim, grandes, feitas pelo Instituto, assim, mais abertas para o público, assim, como essas exposições, essas peças. Teve outras peças, não do meu pai, mas assim, o Instituto também se dá como missão de fazer com que a dramaturgia latino-americana seja mais conhecida no Brasil. E teve uma peça recente, agora esqueci o nome, assim, Pequeno Mistério Acrata, sei o subtítulo, mas esqueci o título da peça, que está sendo montada agora, que teve muito sucesso recentemente aqui em São Paulo. Mas para além disso também tem todo um trabalho de organizar o acervo do meu pai, e esse acervo está mais de 70% organizado e já disponível num site, que é o site do Instituto Augusto Boal. E agora eles são parceiros da Escola de Teatro Popular nessa tentativa de fazer com que vários pré-vestibulares populares, pré-vestibulares criados por movimentos sociais, tenham também aulas de teatro do oprimido aí presente. Então tem várias atividades. Eu acho que o jeito mais simples é pelo Facebook ou pelo site, para conhecer o Instituto Augusto Boal. O site é institutoaugustoboal.com.br e a página é Instituto Augusto Boal mesmo, assim, no Facebook. E como está tendo muitas ações, eu acho que é importante tentar seguir do que se trata. Não somente o lançamento do livro, mas também assim, essas peças, essas exposições. E para os pesquisadores, assim, um acervo, que é um acervo bastante impressionante. Então, o livro, o lançamento aqui em São Paulo vai ser amanhã, no Teatro da USP, na Maria Antônia, é isso? Quer falar mais? Horário? Sim, vai ser às 7h30 no TUSP. 19h30. Às 19h30, sim. Vai estar presente uma mesa assim, com o Sérgio de Carvalho, o diretor da Companhia do Latão, a Maria Rita Kel, que é psicanalista, também era uma amiga bem próxima do meu pai, e 2 outros pesquisadores, o Paulo Bio, que é um pesquisador, e que acabou de acabar seu doutorado, que tem a ver com o exílio do meu pai em Portugal, o Douglas Estevão, que é um pesquisador e também compõe o Coletivo Nacional de Cultura do Movimento Sem Terra, e eu também vou estar lá presente, e a gente vai falar a respeito desse livro que deu tanto que falar e ainda dará muito. Legal. Bom, hoje também tem um evento aberto ao público. Sim. No Sesc Pinheiro. No Sesc Pinheiro vão ser várias pessoas que fazem teatro e que tentam reagir à conjuntura com o teatro que fazem. Pessoas, acredito, que têm atuações diversas, pessoas que são mais dramaturgas, pessoas que fazem parte de companhias. E também vai ter, vou falar mais a respeito da experiência da Escola de Teatro Popular que a gente está desenvolvendo no Rio agora. Vai ser a que horas? Vai ser às 7h30 também. Legal, no Sesc Pinheiros, que é fácil de chegar lá.
Acho que é isso. Tem mais alguma? Então a gente quer te agradecer a você que ficou aqui com a gente, acompanha esse debate, essas reflexões aí, trazendo um pouco da trajetória e do legado de Augusto Boal aí para a mesa de discussões, né? Queria te convidar novamente para compartilhar esse trabalho e acompanhar o trabalho dos tutas aqui no nosso canal de vídeo, Tutameia TV, no YouTube, e no nosso site, tutameia.jor.br. Antes de a gente concluir, queria ver se é a nossa praxe aqui, é ter a mensagem final do entrevistado para os internautas, enfim. Não, mensagem final, assim, eu espero que seja uma mensagem inicial. Dizer assim, que claro que a gente está num momento assim, que é péssimo, um dos piores momentos da história brasileira, com certeza. No entanto, assim, talvez, assim, principalmente porque o dia de hoje vai ser tão asqueroso, vai ser tão horrível que vai necessariamente ter um amanhã. E que esse amanhã eu estou vendo ele, assim, em alguns pontos, assim, é muito incipiente, é muito pequenininho. Não sei quais deles vão vingar de fato, assim, quais vão se desenvolver. Eu acredito muito nisso, assim, de desenvolver serviços que sejam serviços a populações que a própria população mande nesses serviços, gestione esses serviços. E eu acredito também na utilização da cultura para isso daí. Eu acredito também e muito na Escola de Teatro Popular, que muito se desenvolveu nesses 2 últimos anos e que ainda vai se desenvolver muito, e que se as pessoas quiserem contribuir tenham um jeito de contribuir num site que é o benfeitoria.com /cidadania em cena, e ali tem como contribuir mensalmente ao projeto que a gente está tocando. Muito obrigado. Muito obrigada, Milton, por mostrar para a gente que o Augusto Boal está presente aí em tantas coisas hoje, em tantas formas. Bom, então, enquanto a Eleonora vai botando o nosso marca final aqui, eu vou passar um pouquinho novamente aqui a capa do livro. Né? Livro icônico, importantíssimo aqui do Augusto Boal, Teatro do Oprimido. Tchau, pessoal. Tchau.